O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, presentes em nossa catedral nesta manhã de domingo, da festa do batismo de Jesus. E caríssimos irmãos e irmãs que por meio da Rádio Três Colinas e da internet nos acompanham nesta celebração eucarística, estamos unidos, não importa a distância geográfica em que nos encontramos. Hoje se encerra na liturgia da Igreja o tempo do Natal. Por isso que ainda nossa catedral se encontra ornamentada como a encontramos na noite de Natal. É a festa do batismo de Jesus, para lembrar que todos nós fomos batizados, e por sermos batizados, nós somos cristãos, membros de uma igreja, filhos de Deus. Participamos da grande família dos filhos de Deus. Seria muito interessante aqueles que ainda não sabem, que procurassem saber o dia em que foram batizados, o mês, o ano, porque como nós nos lembramos do dia em que nascemos, está no nosso registro de batismo, de nascimento, também no registro de batismo que existe na igreja, tem os nossos dados, para que nós pudéssemos celebrar a cada ano, não só o aniversário que nós temos comemorado, mas também o dia do nosso batismo. Quando escutamos a primeira leitura, um trecho do livro do profeta Isaías, ele fala de uma figura, o servo, que era uma figura muito importante, muito conhecida e cheia de significados no Antigo Testamento. Não se sabe se esta figura traduzia de verdade uma pessoa daquele tempo, ou se ela simbolizava a situação triste e sofrida do povo de Israel. O fato é que as primeiras comunidades cristãs atribuíram a Jesus a figura do servo no Novo Testamento. E existem muitas passagens do Evangelho que se referem a Jesus como servo, e muitas vezes o servo sofredor. E a primeira leitura coloca
que, embora esse servo tivesse passado por diversos sofrimentos, ele reinaria. A salvação chegaria para aqueles que estavam próximos dele, porque na verdade ele era um libertador. E quando Jesus morre pregado na cruz e ressuscita, abrindo as portas da eternidade para todos nós, aprendemos e sentimos dentro da nossa vida que Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Senhor, Ele é na verdade, ontem, hoje e sempre, o nosso Salvador. Esse servo, meus irmãos, que une a todos. E Jesus, quando esteve pregado na cruz, com os seus braços abertos, no mesmo sentido que nós o encontramos de braços abertos no presépio, nós podemos entender que naqueles braços abertos, ele acolhia a todos, como escutamos na segunda leitura de hoje. Dividindo, não dividindo melhor, mas reunindo. Nós dividimos, Ele não divide. Ele une, Ele acolhe, embora às vezes nós dispersamos. Meus queridos irmãos, Deus, quando emite um julgamento sobre cada um de nós, esse julgamento é feito com misericórdia. Nós julgamos condenando. Jesus, Deus nosso Pai, julga perdoando. E isso nós temos na Sagrada Escritura inúmeras provas. Uma que nos sempre está presente na nossa memória é aquele instante em que Jesus estava sendo crucificado. E ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É assim, meus queridos irmãos, que Deus nos trata, com perdão, com misericórdia, com acolhimento. E hoje, lembrando também que Jesus foi batizado, e lembrando que nós somos batizados, da mesma forma que nós encontramos a libertação vinda dele, nós também precisamos ter sinal de libertação para as pessoas. Muitas vezes nós temos uma imagem errada sobre Deus. E Jesus, no cumprimento da sua missão, ele transmitiu de uma forma muito plena qual é a imagem do rosto de Deus Pai, mostrando como é o coração de Deus Pai, um coração misericordioso. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana, numa das missas, nós proclamamos o Evangelho que dizia assim, que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos andando sobre a água do mar. E as águas estavam muito agitadas. E os discípulos com medo daquele momento. E Jesus, quando chega perto deles, diz: coragem, não tenhais medo, sou eu. E as águas se cessaram. Jesus, quando entra na nossa vida, porque nós abrimos o coração para Ele, as águas mais agitadas ficam tranquilas. E nós não precisamos somente lembrar que a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala isso para iluminar a nossa vida e nos fazer então lembrar que também dentro da nossa caminhada nesse mundo, quantas bênçãos nós já recebemos, quantas graças Deus nos concedeu, quantas vezes a vida estava difícil, o mar estava agitado, nós estávamos passando
por um momento de incerteza, de dúvida, de grande medo, de insegurança. Nós não sabíamos o que poderia acontecer. Achávamos que tudo estava perdido. Quase nos desesperamos. E de repente nós vimos que a vida foi se alinhavando. As coisas foram surgindo. As respostas vieram. As soluções foram brotando. Porque Deus nunca nos abandonou. Ele sempre está conosco. Ele ouve o nosso clamor. Ele sabe quando a estrada está difícil de ser percorrida, porque Ele está sempre ao nosso lado. E aqui eu gostaria de passar e quero passar uma imagem muito simples para todos vocês. Nós nunca descemos do colo de Deus, porque Deus nunca deixou que a gente saísse do seu colo. Esta é outra grande verdade. Nós nunca saímos do colo de Deus, porque Deus nunca deixou que nós nos desgarrássemos dele. Ele vai ao nosso encontro. Quando um pai e uma mãe têm um filho pequenino, a gente vê esse pai, essa mãe, carregando com tanta ternura esse filho nos braços, porque o filho não sabe se defender. O filho precisa do calor do braço do pai, do abraço da mãe. Depois o filho cresce, ele vai andar com as próprias pernas. O pai às vezes nem consegue segurar mais aquela criança nos seus braços. A mãe também não. É a vida que vai acontecendo. Com Deus é diferente. Nós nunca saímos dos seus braços. Não significa que Ele nos trate sempre como bebês, como crianças. Não, não é isso. Nós também vamos caminhando. A gente vai crescendo de todas as formas. Mas Deus tem braços fortes para nos carregar no seu colo. Ele sempre coloca a sua mão na nossa cabeça. Ele sempre nos ajuda. Por isso que nós sempre devemos confiar. E por mais difícil que seja o pedaço que eu passo naquele exato momento dentro da minha vida, eu preciso me sentir sustentado em Deus. E eu consigo sentir isso pela fé. A fé que não me deixa desanimar, mas que sempre me faz olhar para o rumo de Deus. Quando a gente mostra para Deus onde está, ou melhor, quando nós mostramos para uma criança onde que Deus está, a gente aponta o céu. E a criança deve achar que o céu é muito distante. Mas nós sabemos que essa mesma criança, quando vai crescendo, ela percebe que Deus está no céu, mas que Ele mora dentro da sua vida, dentro do seu coração. É assim que Deus vive conosco. E nós, como batizados, temos uma grande missão. Como São Francisco de Assis ensinou, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dor, angústia, sofrimento, que eu leve a bondade, o amor, a misericórdia, a paz, a justiça. E assim, meus irmãos, nós aprendemos com Ele que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e que quando a gente morre diante do nosso egoísmo, é que nós ganhamos a vida, e uma vida plena que se chama vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos prosseguir a nossa celebração.
lembrando que a nossa missão no mundo é muito bonita, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no momento de lazer, em todas as situações. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos seus filhos amados. Deus, através daquela pomba que vem no batismo de Jesus, e ouve-se a voz que este é o meu filho muito amado, essa pomba representando o Espírito Santo. Nós percebemos no sinal dessa pomba o sinal da mansidão de Deus, porque Deus é manso. Ele é exigente, mas Ele é misericordioso. Ele é manso. Ele nos carrega no colo. Quando vocês estiverem desesperados, desanimados, tristes, preocupados, lembrem-se dessa frase que eu disse na homilia de hoje. Deus nunca deixou que descêssemos do seu colo. Ele sempre nos carrega no seu colo. E quando a gente está no colo de Deus, a nossa boca está perto dos seus ouvidos. Então Ele ouve aquilo que a gente pede. E os nossos ouvidos estão muito perto do seu coração. E do seu coração nós vamos escutar que as batidas desse coração são marcadas pelo amor, são marcadas pela bondade, são marcadas pelo carinho, pela ternura, pela misericórdia. Deus está sempre conosco. Professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.